Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica. Mais um episódio aqui da rúbrica das análises e previsões, análise da off-season e previsão da época 24-25. Este já é o quarto episódio em que vamos para a primeira equipa que foi aos playoffs do ano passado. Primeiro, estou a dizer, desta questão lá está, desta rúbrica, ou seja, a primeira equipa desta rúbrica que vamos pegar, que foi aos playoffs, que a primeira equipa que foi apurada aos playoffs foi os Boston Celtics. E é pessoal dizer, isto está mal, então o título. E se calhar o convidado também. Yeah. Que já agora é aqui o Luís Lucas, porque lá está, o tema ou a equipa é os Indiana Pacers, por isso vem aqui o Luís Lucas, que é sempre bem-vindo de cá. Tudo bem, Lucas? Isso mesmo, Cirilo, obrigado. Tudo bem, estou contente, estou com vontade de ver mais uma época da NBA, já está a chegar, falta menos de 50 dias e vamos ver o que é que os Pacers nos trazem esta época. Exato. Imagina agora que eu convidasse-te a ti, agora falando nessa questão dos. Imagina que convidasse a Ana Cá Lucas falar da off-season, questão da época, da equipa que te eliminou nas finais da conferência. Tu Podia acontecer, aceitavas? era engraçado, era um desafio engraçado e Vou, era vou, vou- diferente. eu vou fazer um ano, se calhar, isto. Vou pôr assim: vou mandar a malta que foi eliminada, ou seja, como tu foste eliminado do Boston Celtics, vais ter que comentar a equipa dos Boston Celtics. A Estás a questão é que ver? tu ias ter um problema aí, porque os Boston eliminam várias Exato. equipas, então tinhas que chamar muita gente. Muita gente para Yeah. era para aí 6 gajos aqui. Não, 6 não. Eles eliminaram quem? Foi os Cavs, foram os Sixers, foram Yeah. vocês e foram os Dallas. Tinha que ser E 4 afinal, pessoas. yeah, 4 E as equipas. quatro equipas. Mas pronto. Bem, vamos falar então dos Indiana Pacers, tocando, que lá está, na off-season. Off-season dos Indiana Pacers que basicamente tem off-season, ou seja, este verão de 2024, basicamente se pusermos um sinónimo é renovações, exato. Off-season lá em Indiana é renovações, porque tiveram bastantes renovações que aconteceram, que foram Pascal Siakam, que foi 4 anos, 188, 189, basicamente, é quase 189 Sim. milhões de dólares, um contrato assim, pronto, o tal max, quase max, é tais 30% de contrato, ou de renovação anual. Depois, o Obi Toppin, 58 milhões por 4 anos, embora pode ser 60, porque tem ali uns 2 milhões, meio milhão por cada época de incentivos ou bónus. Depois, James Johnson, isto sim, é que é uma renovação. Isso Isto sim, é aquela que não isso pode faltar. é a renovação, um anito ordenado mínimo, embora não é 100% garantido, só são 650 mil dólares, mas eu acredito que vai ser, porque o James Johnson nesta equipa é o 15º jogador. Isto não há hipótese, pá, não há hipótese. Depois tivemos então o Andrew Nembhard, quase 60 milhões de dólares de renovação, é quase 58 ou 59 milhões, é por aí. Andrew Nembhard, que atenção, ele renovou, mas ele não é renovação tipo free agent, ele já tinha mais um ano de contrato Mais um ano de e ele contrato. prolongou, lá está, este contrato vai ser a partir de 25, 26. É a mesma coisa com o TJ McConnell. TJ McConnell que tinha mais um ano de contrato, que até não era 100% garantido, mas depois ficou garantido, que era 9 milhões e meio, e renovou por mais 4 anos de contrato essa renovação, que foram de valores de 45, mais ou menos, quase 45 milhões de dólares, embora não é 100% garantido, porque ainda por cima o último ano de contratos dele é uma team option. Pronto, isto estou a falar aqui das renovações, lá está mais sonantes, que acho que volta e meia, não sei se houve aqui renovações, São as principais, sim, sim, sim. não sei se houve Acho que foram renovações essas. tipo two-ways, isso já não sei bem, para isso tinha que andar a puxar. E sim, houve ali algumas trocas nos two-way players. Uhum. Dispensaram alguns, foram buscar um que era o Cole Swider dos Miami, mas entretanto também E há o Skull tinha, Slider, e depois vocês assinaram pelo Tristan Newton sim, e o Henrik Freeman, que foi lá está que eram os rookies contratos de two de ways, final exato, de contratos. segunda ronda, sim. Exatamente. Mas vamos falar dos principais, obviamente, Lucas. Primeiro tocando nas renovações que até não foram renovações que eles já eram free agents, eram renovações que tinham mais um ano de contrato, que, aliás, até foram uma dupla de base, não é? Basicamente, o TJ McConnell e o Nembhard em momentos do jogo, foram a dupla de bases do Gianna Pacers nos playoffs. Renovações que eu gostei, sinceramente, dando já a minha opinião. TJ McConnell foi tipo um prémio, digamos assim. Sim. Um prémio de
lealdade, nunca foi um jogador que até nós comentámos no ano passado, lembras que podia ser um jogador que pudesse ser trocado ou pedisse para ser trocado, acabou que não, ficou na equipa, jogou nos playoffs e até em bom nível, e até também foi um prémio disso, até, de, lá está, pelo que ele fez nos playoffs, que até esteve em grande nível e até eu meti na cena de Six Man dos playoffs. Pelo menos eu, Sim. se não foi dos playoffs de todo geral, acho que foi da Conferência Este que eu meti. Tenho quase a certeza. E depois o Nembard que teve uns playoffs, ali uns jogos bastante interessantes. Mas eu gostava de ter a tua opinião também sobre estas recomendações, para mim, a meu ver, são pá, bem merecidas. Não há nada a discutir. Em relação a esta dupla de bases, sim, mais do que merecidas. Eu acho que nós tínhamos falado ano passado sobre o TJ McConnell, o que é que nós esperávamos, e eu lembro-me na altura ter dito que achava que ele ia ser importante, que ia ficar e que até acreditava que Uhum. pudesse renovar. E Ao eu disse o contrário do que contrário. muita gente, sim, E sim, eu mas disse, quase, e eu disse, quase e toda eu a disse. gente esperava que ele fosse trocado, porque ele era um jogador que tinha muito interesse no mercado, que era das melhores e continua a ser um dos melhores bases suplentes da liga. Aliás, eu acho que depois destes playoffs ele ainda se afirmou. Eu não vou dizer, ou se calhar até posso dizer, ser um bocado do Homer, dizer que ele é o melhor base suplente da liga, ou pelo menos é o jogador que tem mais impacto, consegue entrar dentro de campo e lá está, aquele jogador que não precisa de dar pontos, não precisa de contribuir com pontos, mas consegue contribuir com tudo, com muitas outras coisas no jogo, com outra faceta, defensivamente, assistindo os colegas, a energia, a tirar-se para o chão, ganhar ressaltos, é um jogador incrível. E por acaso acho que foi mais do que merecido. Os valores do contrato também são simpáticos, tendo em conta o valor do jogador. Apesar de ele já ser um jogador, aliás, eu acho que ele é o jogador mais velho, tirando o James Johnson, mas esse não conta a É, sério para yeah, yeah. jogar. Mas eu acho que ele é o jogador mais velho, deixa-me ver, 32 anos tem. É o mais Ele é o velho, jogador porque a mais seguir velho, é o. A seguir acho que é o Siakam. é o Siakam, sim, com 30. Por aí, 30, a exato, equipa é exato. bastante jovem. Tirando estes dois, o resto é tudo malta ali dos 25, 26 para baixo. Depois também temos ali o Turner, já média idade. Mas sim, mas eu acho que foi uma renovação merecida. É um jogador importante, vai continuar a ser importante. É aquele jogador que, se for preciso, se houver uma lesão do Haliburton ou do Nembhard, ele pode assumir a posição de base principal sem qualquer tipo de problema. Aliás, aconteceu nos playoffs em alguns jogos e durante a época regular. E acho que sim. Em relação ao Nembhard, que já tinha feito uma época de rookie muito boa, que foi na altura um dos estilos do draft. Uh, Teve se calhar aí até meio da época, uma época discreta, mas depois com o passar da época, chegando à fase final da época regular, já começou a ter uma época bastante. Começou a subir os números, começou a subir a produção, a ter mais influência e depois nos playoffs, então aí sim. Principalmente na série contra os Knicks, ele teve ali jogos em que carregou a Indiana completamente e teve inclusive um game winner, teve outro jogo em que não foi um game winner, mas foi um lançamento que matou a partida. E depois, né, então, quando o Haliburton sai, mesmo com o Haliburton, mas quando o Haliburton sai lesionado com Boston, ele basicamente Yeah, carregou a equipa de Indiana às costas. Quando se yeah, esperava que fosse o Siakam ou outro tipo de jogador, foi o Nembhard a fazer números brutais e a jogar muito. Pá, é um jogador jovem, é um jogador novo. hum, Nunca vai se calhar jogar na posição principal dele, que é um, porque temos o Haliburton, portanto ele ali quase funciona como um combo guard, joga ali a dois, não é bem um shooting guard, pronto, é aquele jogador que pode fazer as duas posições. Hum, eu sinceramente vi-o mais como um suplente, como um sexto homem na equipa, eu também. Yeah. mas pronto, mas percebo a importância que ele tem para o Rick Carlisle, que nem sequer é um treinador que costume de dar minutos ou importância a jogadores rookies ou jogadores com primeiro, segundo ano. Um, e ele viu logo uma grande importância e deu logo um grande papel, um papel decisivo na equipa ao Nembhard já na época de rookie. O ano passado acho que foi o afirmar dele. Para o ano, um, acho que ainda vai ter mais importância. Não quer dizer que os números dele vão crescer ainda mais, porque isto depois também é tudo muito relativo, depende dos jogadores que jogam, de qual é, se é a primeira, segunda, terceira, quarta opção no ataque da equipa. Ainda para mais temos em Indiana jogadores que tiveram lesionados que vão entretanto voltar e que têm um peso acrescido no ataque, como o Mathurin, por exemplo. Exato, yeah. Mas, mas foi uma ótima renovação por números que se calhar podem achar que são exagerados, mas eu por acaso acho que não, porque isto é um jogador que com um bocadinho. Até podemos passar quase para um tema que se calhar vai ser mais para o final de hot takes, mas eu acho que o Nembhard não é um jogador que esteja assim tão longe em termos de ter potencial para poder chegar a um All-Star,
A questão aqui é mesmo a consistência e ele conseguir ter aqueles números, pronto, em vez de ser Sim, um jogo aqui, um jogo ali, ter isto de forma consistente, mas o Nembard tem potencial para se calhar chegar daqui a 2, 3 anos a um All-Star Game e, e, e e portanto, deixa-me dizer uma coisa também. Como eu disse, é um contrato que não vai entrar esta época. Ele, esta época, sim, sim, ainda vai ganhar o contrato rookie, que é os 2 milhões de dólares. Ainda por cima vocês dizem 2 milhões só? Pois, porque o homem foi draftado na pick 31, ou seja, foi pick segunda ronda. E sim, neste tipo de coisa, lá está, entre os contratos de segunda ronda, que tipo são os tais 2 milhões de dólares. Olha, por exemplo, o Bronny James vai receber, que são os típicos contratos de segunda ronda. Foi o que aconteceu com o Nembhard e, ou seja, vai encontrar na outra época em que se fala, que é muito possível, temos o tal o cap spike, os tais 10%, e não só na próxima, na outra seguinte, porque a CBA traçou um limite, os tais 10%, que é para não acontecer como em 2016, de subir para aí quase 30 milhões de cap space, não é? sim, Assim, de uma ou vez, seja, já. depois lá está, tens a oficina de 2016, que foi tudo maluca, como tu viste. 2017, não foi, não aconteceu quase nada. Porquê? Porque as equipas estouraram o dinheiro todo em 2016 quando podiam. Lá está, porque eram 30 milhões de cap space e depois no outro ano seguinte já não subiu tanto e as equipas ficaram mais retraídas, não é? E acontece é que tipo, vai subir 10% e faz com que agora o pessoal, como eu já digo, e aliás, até quem começou com isso foi o Martim, Martim Pardal, que é adepto dos Warriors e também faz parte aqui do grupo Pausatec, que avisou e bem, que é a malta agora não pode olhar muito para os valores, tem que olhar é para a percentagem do cap e do que simboliza. No caso do Nembard, é 11%. E pá, é 11%, está justo. Estou a dizer de 11% de Sim, isto sim, do cap da equipa projetando, toda. Sim, sim, isto, sim. isto projetando que é o mais provável, os tais 10% de cap spike no próximo ano e no outro seguinte. Ou seja, é 11%. E eu acho um valor, pá, yeah, É fixe simpático. Sim, exato, no Neymar. Sobre o Jay McConnell, que a malta, eu vi alguma malta a dizer, sei que é, mas é 4 anos. Epá, não se preocupem, porque como eu disse, o último ano é team option. E depois, no outro ano, no penúltimo ano, que eu tiver a confirmar, metade do seu contrato é garantido. Ou seja, pá, se acontecer uma decaída do homem muito grave e depois, ou uma lesão muito grave do homem, lá está, no penúltimo ano, os Pacers podem pegar e olha, pá, infelizmente não dá, não sei o quê, e pronto. Ou seja, é sempre aquela precaução e por isso o contrato não é. Mas estás a perceber? Porque havia malta a dizer estou. o homem vai com 37 anos receber quase 2 milhões de dólares ou 11 milhões de dólares. Não, os Pacers no último ano podem pegar e opá, oh, TJ McConnell, o cap space está tramado, não sei o quê, não sei o que mais, epá, sabes como é que é e pronto. E lá está, é uma segurança para a equipa ter esse tipo de coisa, essas garantias. Pronto. E pronto, Sim, de resto acho que estamos falados. Agora, passando para próximos jogadores a discutir. Vamos falar então dos outros, que esses sim eram free agents e renovaram com a equipa. Falar então do primeiro do Obi Toppin. Nada a dizer, não é, Lucas? Era o que estávamos a falar, não é? Lembras-te na previsão sim, da, sim. lá está, que talvez até podia haver equipas algo interessadas com cap space e subir o valor, mas chega ao fim, não foi nada exagerado, não é? Nem chegou aos 20 milhões de Não, dólares acho anuais, sim, nem lá acho perto que, até. mais uma vez, acho que foi um contrato bastante simpático. Epá, eu acho É que quase Indiana mid-level, aliás, fomos a ver, é é 14 o milhões, é mid-level. mid-level, é É, mid-level. é. Eu acho que Indiana trabalhou muito bem, conseguiu, entre aspas, já dar logo no futuro e nas peças que eles acham importantes para o futuro. O único jogador neste momento aqui que está mais em suspenso, neste caso, que é o Miles Turner, que vai entrar no último ano de contrato. Sim, sim, E que sim. também tem um valor simpático, mas pronto, mas isso é para outras águas. Mas eu acho que foi tudo bastante, contratos bastante simpáticos em que não hipotecaram o futuro. O único aqui que realmente me deixou um pouco, hum, não é chateado, já era expectável, mas foi a questão do Siakam, Era esse hum, que ia passar, que era o tal contrato que nós estávamos a falar. mas que já era expectável. Aliás, uma Sim, equipa porque destas, foi um um small acordo, market, sim, e foi quando um eles acordo que se trocaram, calhar, sim, yeah, quando eles quando trocaram na trocaram, altura as picks e o Bruce Brown por ele, já se suspeitava, entre aspas, que havia ali um acordo de cavalheiros em que se as coisas corressem tudo bem, ele renovaria. E pronto, e os small markets para terem este tipo de jogadores de nível All-Star têm que sujeitar um bocadinho, se calhar, a pagar acima do, do, do- do valor que eu acho que ele tem neste momento. Acho que é um exato. bom jogador, acho que é um.
um all-star, mas não é uma superstar, É. longe disso. É um jogador Aliás, que faz a diferença, se mas tu fores a ver, vai ganhar a nível exatamente o percentual e mesmo que valor o o Haliburton, Haliburton, ou exatamente igual. seja, e eu percebo o que queres dizer. Eu acho Eu que não acho é que é jogador de exagerado, sim, 30%, não é 30%, 25%, estás a ver? 25%, ou sim, seja, ganhar menos 5% do cap, aí eu ok, pronto, eu yeah. percebo. Agora 30% já é como tu dizes, acho que já é valores de. É um Como bocadinho tu dizes, é excessivo, uma mas estrela, é, franchise player e ele não é. Aliás, nas não é, não playoffs é. teve ali momentos, é verdade, vamos ser sinceros, contra os Bucks, teve Sim, ali, foi um bocado o homem que empurrou um bocado a equipa, mas depois, de modo geral, os playoffs que ficou assim um bocado foi um bocado aquém. aquém. Yeah, Sim. yeah. Acho que foi mesmo o jogador de Indiana que teve um pouco aquém durante os playoffs. Foi ele tirando aqueles 2 primeiros jogos com os Bucks. Yeah, yeah. Tudo o resto foi claramente. Mais até do que o Haliburton. O Haliburton teve a série com os Knicks foi muito boa. Também teve bons E, números na fase final com os Bucks e ainda para mais estava condicionado com a lesão. exatamente, exatamente. Portanto, a questão aqui foi mesmo o Siakam. Mas pronto, é assim, era expectável. Lá está, um small market não se pode dar ao luxo de perder um jogador destes e deixá-lo ir. Se tiver que pagar um bocadinho acima do mercado ou do valor que achamos justo, terá que ser, porque não há Siakams também por aí a E, florescer. E aí, exato. neste momento, a Indiana, lá está, estabeleceu-se numa posição em que conseguiu subir 2 patamares. Acho que já tínhamos falado disso o ano passado. O ano passado saltou 2 patamares e agora, este ano, ou durante a época passada, com a chegada do Siakam, conseguiram chegar a subir mais um patamar. Até eu achava que não tinham ainda capacidade ou nível para poder chegar tão longe nos playoffs, mas a verdade é que, com lesões ou sem lesões dos adversários, etc., a verdade é que conseguiram chegar a umas finais de conferência no regresso aos playoffs, que é bastante assinalável, e Yeah, portanto yeah. agora também não iam, como é óbvio, não iam agora estar, entre aspas, a destruir isto, vão tentar dar um trabalho de continuidade, até porque, como nós já falámos, é uma equipa bastante jovem, a maior parte dos core players é tudo jogadores ali entre os 21 e os 24, portanto é jogadores que, neste momento, a Indiana está naquela posição em que para eles melhorarem, vai ter que ser com o desenvolvimento destes jogadores. Se o Metron dá um salto, que é um jogador que toda a gente espera que mais cedo ou mais tarde chegue a um nível All-Star, se o Metron dá esse salto, se o Nembhard continua esta evolução, se este tipo de jogadores continuar essa evolução, então Indiana, se calhar daqui a um ano ou dois, É, vai estar preparado para lutar para ser e, contender e para lutar realmente para chegar a uma final da NBA. exato, mas já vamos comentar melhor isso até quando for a previsão da época Sim, sim, sim. e falamos Desculpa. melhor até da questão da. Não faz mal, não faz mal. Da época regular. James Johnson não é preciso falar nada, não é? Já Não. falei a questão de. O É o segurança guarda-costas. da equipe, é o É. guarda-costas. Só ao correr mal, tipo, imagina que o Yannis quer a bola outra É vez, isso não é? mesmo. Quer É outra isso vez mesmo. uma bola. Está lá o James Johnson, o que é que queres, pá? Aliás, ele foi votado pelos jogadores da NBA como o jogador mais temido. Já mais do que Ninguém uma mete vez. com ele, já mais uma vez. Olha, E com uma aconselho vantagem, tipo 70 e tal por cento, uma coisa Aconselho a absurda. aconselho a quem tiver, a ouvir e a verem um podcast do Draymond Green, que foi lá o Jeff Teague, e o Jeff Teague fala sobre alguns episódios do James Johnson. Por acaso aquilo tem piada, é engraçado, e fala realmente do medo e da importância do James Johnson no balneário e dos episódios que ele teve ainda na faculdade e quando era mais jovem, e da malta ter medo realmente dele e dele ser um bicho e pronto. E Tem na tem própria em piada, tem Miami, e piada. acho que em Miami também houve episódios que ele mostrou lá as suas facetas de Muay Thai, de artes marciais, que atenção, ele é graduado, não estamos a brincar, É, ele é é, é. graduado e a malta, pronto. E lá está, a malta convive com ele de balnear e isso, e conhece E realmente, conheço, sim. exatamente, sabe como é que ele é. Mas pronto, dos Pacers, basicamente está quase tudo resolvido. Só há uma questão, que é o Isaiah Jackson, que vai entrar no segundo ano de contrato de rookie. Uh, os Pacers têm até 21 de outubro para renovar com ele, que é um dia antes da época começar, ou seja, É do para jogo de começar. abertura. Embora isto não é um caos, porquê? Porque para o ano, mesmo se eles não renovem com o jogador, para o ano, os Pacers ainda têm, após o jogo da final, até dia 30 de junho, negociar com o jogador. E aí é que, se não houver mesmo nada, é que o jogador torna-se Free jogador agent. para o mercado, mas free agent, mas restrito. Ou seja, é um Restricted. bocado como o Isaac Okoro que está a acontecer agora nos Cleveland Nos Cavaliers, que Cavs. ele está jogador livre restrito, mas não há acordo com a equipa, o jogador deve estar à procura do mercado, mas entretanto o mercado sabe que ele é restrito e já sabe que se calhar qualquer valor que vai dar, a equipa vai igualar o contrato e fica com o jogador. Mas sobre Isaiah Jackson, Lucas, pode ser um caso, porque atenção, ele pode não ter levado agora, mas há casos de jogadores que eu lembro no ano passado, tipo a Dani Advis, alguns casos que
renovaram em outubro. Ou seja, no training camp, pre-season, acabam por renovar. Tu achas que o Isaiah Jackson pode ser um desses casos, também do jogador que acaba por renovar antes do dia 21 de outubro? Sim, acho. Acho e se queres que te diga, eu faria. É um jogador que tem tido uma evolução bastante grande, é um jogador bastante jovem ainda, ele já vai. Ele tem quantos anos? 22? 22, já está. É, ele 3 tem, anos, já vai para a quarta época da NBA. Ele foi dos jogadores na altura mais jovens a entrar na liga, no draft dele, tem salvo erro, 22. foi. E há Sim, 22, tem 22. vai para a quarta época. É um jogador que teve uma boa evolução, fez uns bons playoffs, substituiu ali o Jalen Smith, que estava a ter uma baixa produção e ele entrava e dava sempre energia. É um jogador super atlético. E acho que sim, acho que eles vão acabar por renovar. Já têm saído algumas notícias que Indiana está a pensar em renovar e, portanto, vamos ver. Não sei por que valores, mas acho que valores simpáticos, se calhar ali na ordem entre os 8 e 10 milhões no máximo. E vão dar Yeah. logo também para o futuro aí nessa posição de center, até porque ainda lá está, temos a questão do Miles Turner, que só tem mais um ano de contrato. O James Wiseman que eles foram buscar é um tiro um bocado no escuro, porque é um jogador que se prometia imenso na altura. Toda a gente esperava que pudesse vir a ser até um dos melhores postos da liga e Rookie of the Year, etc. E o que é certo é que foi uma banhada. Mas Indiana, por acaso, é uma equipa que normalmente tem histórico de conseguir ir buscar este tipo de jogadores que eram promessas, mas que não renderam nos sítios. Chegam Uhum. aqui e tem uma boa evolução. Aliás, a Indiana nos últimos 15, 20 anos é o franchise, acho eu, que teve mais MIP, Most Improved Player, portanto, é uma coisa que dá crédito e confirma isso de Indiana trabalhar bem os jogadores. Portanto, Uhum. eu acho que sim, que vão acabar por E renovar é com baixo o risco. Azaia. E é de É baixo baixo risco. risco e é O aquilo, Wiseman. é 2 isso anos, e mesmo. até nós comentámos antes de entrar, que Low era. risk, high reward, sim. Se correr E bem, ótimo. Se não, nem é e tem um contrato garantido. super baixo, E nem é garantido. Ou seja, sim, ele tem uma team option no segundo ano e mesmo nesta época não é garantido. Até 1 de outubro, até os Pacers podem dispensar e buscar outro jogador. Por isso, pá, não sim. é mínimo. Aliás, falaste de Jalen Smith, foi uma das saídas, mas tipo, não vai deixar saudades, Sem sinceramente. impacto, sim. Sim. Vai para os Bulls, pronto, até ganhar um contrato, ok, que se calhar que ele pretendia. Era 9 milhões anuais, que se calhar era a casa que ele. E eu não estava à espera, sinceramente. Eu estava à espera que ele ganhasse, lá está, 4 5 milhões, sinceramente. Sim, para o Mas que ele pronto, fez. É exato, assim, exato. ele no início Mas da por época causa. mostrou uma boa evolução por acaso e até chegou a estar ali até meio da época dos jogadores com uma porcentagem mais alta da linha de 3 pontos. Ele estava a ter Sim, números sim, sim. bons e entrou Yeah, bem yeah. na época, mas depois com o passar da época voltou ao Jalen Smith do ano anterior com falta de confiança, com problemas de faltas, com más decisões, a porcentagem de lançamento começou a cair para números que eram mais expectáveis e mais normais e que toda a gente se esperava dele e depois os playoffs foram muito mauzinhos. Ele Exato, os perdeu playoffs, bastante aliás, crédito. exato, os playoffs basicamente encostado. Foi tirado, sim, foi tirado a rotação. Exatamente, lá está, quem aproveitou-se disso foi o que já falámos aqui, foi até Oseia. o Isaiah Jackson. Passando agora para a equipa agora, dos Pacers, para o 5 titular, eu acho, Lucas, que vai uma equipa que teve sucesso, que sim, finais da conferência, não mexe. E como não houve mexidas assim da off-season, como disse, foi tudo à base de renovações, só houve mexidas, pronto, já falamos aqui, o Wiseman entrou, saiu o Jalen Sim. Smith, uh, 5 titular, não vai mexer, não vai fugir do ano passado, não é, Lucas? Não sei se Acredito que concordas. não. Acredito. É Siaka, assim, Miles Turner, Halliburton, não é? sim, eu acho que a única dúvida aqui seria mesmo, o como é que é? Benedict Benedict Mathurin, Mathurin, Benedict poder Mathurin, entrar no 5, mas um jogador que vem de uma lesão até teve uma lesão bastante grave, vai voltar, portanto não acredito que o treinador ele já tinha o papel de sexto homem, acho que ele vai manter esse papel, pelo menos numa fase inicial. Depois realmente vamos ver a evolução que ele teve, que tirando o Haliburton era o jogador que mais se esperava ali no franchise. Vamos ver o que é que exato. a Mas evolução que ele teve, que não teve, mas acredito que o 5 inicial, pelo menos na fase inicial, vai se manter, sim, com o Nembhard, o Naismith para dar ali consistência defensiva, o exato, yeah. Siakam, o Turner e o Haliburton as principais peças a nível ofensivo, acho que sim. E depois, lá está, e depois é Tijama Cola a vir do banco, Obi Toppin, o Benedict Maturin, Isso Isaiah aí, Jackson, isso aí estamos vai muito bem ser. servidos. Já o ano É, passado tínhamos, era a par dos Magic, quase a época toda eram os melhores bancos da liga, mas Indiana até acho que durante grande parte da época teve o melhor banco e a equipa com mais pontos e melhores sim, estatísticas a vir do banco. Eu acho que sim, estamos bastante bem servidos do banco. o, Temos, se formos a ver 4, 5 jogadores que em muitas outras equipas eram titulares. O Mathurin, o Obi Toppin, como é que se diz, o TJ McConnell.
Yeah. E ainda temos ali uma gema que vamos ver o que é que vai dar, não é? Que o ano passado não teve tempo de jogo, o Jarvis Walker, que era dos jogadores Exato, exato. Yeah. E mais eu tinha, como tu sabes, eu tinha hype também eu. nele. Até lembras-te de ter dito, pá, até pode ser um gajo que chega ao fim e seja titular, lembras-te? E tu Sim, disseste, sim. não, se calhar vai ser o No Obi início da Top. época era o que se falava, era ele ou o Obi Toppin, sim. Exato. Mas depois lá Mas está, com a ele vinda de... nunca entrou na rotação. Sim, mas depois com a vinda de Siakam, ó, Lucas, fechou muito a Mas porta. mesmo antes o Ricardo Lelo nunca lhe deu hipótese de jogar. Deu sempre até algum feedback que não era positivo na altura, a dizer que precisava trabalhar mais, que faltava-lhe alguma ética de trabalho. Ou seja, houve ali algumas coisas que eu não gostei muito de ler e de ouvir Hum, do Carlisle, mas depois no final da época já ele mudou um pouco o discurso, já disse que o Jarrett estava a treinar bem, estava a evoluir, estava a crescer. Ele teve números muito... ah pá, eu vou ali a alturas e semanas em que ele na G-League teve números assombrosos. Mas pronto, aí a competição é outra. Mas uhum. eu realmente espero bastante dele. Acho que pode ser aqui o nosso power forward ou mesmo small forward. Vamos ver a evolução que ele tem do Ei, futuro no franchise. na G-League ele foi ali um bocado testado, ali Foi. para O small extremo. forward, sim, sim. Exatamente. Eles estão à espera disso. Não sei- digo-te que não tem, eu acho que ele não tem características para isso. Acho que ele é mesmo um Exato. power forward. Mas, Yeah, mas yeah. eles têm essa expectativa ali, Porque realmente. acho que falta muita qualidade de bola. Eu não estou a dizer que ele não sabe pôr a bola no chão, mas Ball handling. Não, acho ele que tem, ele tem, ele tem. tem, Mas mas mesmo a não. nível de explosão e tudo, ele é um gajo com um corpo enorme. Não estou a ver a jogar extremo para poder acompanhar o tipo de jogadores para os defender, para Sim. correr atrás Mais deles. S- ainda por Sim, cima, sim, sim. ágeis, Mais e magros, ele, mais ele é ágeis, mais. sim. Exato, ele é mais, pronto, mais Ele é corpulento, grande, digamos mais assim. robusto. Exatamente, eu acho que vai ser mais complicado. E é como eu digo, a nível técnico, atenção, não estou a dizer que ele é mau a nível técnico, mas acho que ele até a nível técnico ele precisava de melhorar mais um bocado, estás a perceber? Mas pronto, eu acho que ele é Sim, para mais a jogar a posição dele a extremo, sim, 4. concordo. Eu acho É, que é um para... 4 claramente. Sim, sim, E sim, exato. daqui a 2 3 anos, quando o Siakam já tiver a entrar nos últimos anos de contrato e a ficar mais velho, acho que o Jarrett Walker aí tem que pegar destaque nessa posição. Porque não vai ser o Exato. Obi Toppin no o futuro power forward de Indiana. Yeah. Agora, passando para o próximo tópico, previsão da época. Época regular, atenção, não vamos falar de playoffs porque é Ainda verdade cedo. que o Luke ainda é cedo e pode acontecer muita coisa Sim. até lá, não é? A época regular é bastante longa e lá está, como eu digo, pode acontecer muita coisa. Não só, atenção, os Pacers, como também as outras A equipas. qualquer equipa. Sim, É, sim, exato. sim. Sem dúvida. Mas época regular, Lucas, vejo os Pacers como um dark horse para terceiro lugar, para o pódio. Terceiro, quarto, eu vejo. Sinceramente, belo dark Vejo, horse. vejo, vejo. Ah, Celtics, pronto, é aquela equipa que não vai fugir do pódio e se calhar vai ser outra vez ganhar a eu ti conferência. Vamos se ver. para ser o mais sincero possível, tirando os Celtics, é verdade, os Philadelphia, com tudo o que tem ali à volta, os E os próprios Knicks, Bucks, e os os próprios Knicks Knicks pelos também, Knicks, vai sim, estar ali a os martelar Knicks vai neles. ser sempre a martelar e a pôr 45 minutos quase os melhores jogadores. Portanto, nós já sabemos que há ali sempre aquelas 3 4 equipas que vão andar lá em cima e que vão ganhar bastante jogos. Mas acho que Indiana, até com a continuidade, eles têm dado um salto bastante grande cada época a nível de vitórias. Acho que este ano vão se calhar ganhar mais 10 15 jogos do que o ano passado. Portanto, eu acho que eles vão andar. Acho que vai ser um lock em termos de dos 6 primeiros. Lá está, salvo sempre alguma lesão grave, de um Haliburton ou isso, mas eles até lá está, mesmo que haja uma lesão de uma peça importante, eles têm muitas opções, eles têm jogadores no banco que podem assumir as posições titulares, portanto, a única posição que me deixa assim um pouco mais intrigado se há uma lesão grave é a do Miles Turner, lá está, porque o Isaiah Jackson e o Wiseman se calhar não estão ainda a um Exato, nível que poderiam estar, mas nas outras posições, mesmo a do Haliburton e a do Siakam, temos o Obi Toppin, ou temos o TJ McConnell ou o Nembhard, portanto, há sempre soluções, se não forem lesões bastante graves e que seja para a época toda. Portanto, eu acho que vamos fazer uma época tranquila, vamos estar ali nos 6 primeiros e acho que o objetivo do franchise vai ser tentar ir buscar um home court advantage, tentar ir aos 4 primeiros. exato. Agora, se vai dar para o terceiro, se vai dar para o segundo, é complicado. Eu acho que vai ser uma luta engraçada, Lucas, Acho que no sim, acho que terceiro, sim. porque acho que os próprios. Pronto, agora vamos tocar um bocado nas outras equipas, porque pronto, temos de tocar na classificação, Sim, isso porque é eu às obrigatório. vezes é Isso como é eu digo, obrigatório eu às para vezes é como comparar. eu digo, tipo, quando vai-se falar de classificações, não podes olhar só da tua equipa, tens que olhar para os outros, não é? E não vamos dizer que os Pacers vão ficar em primeiro lugar sem falar dos Celtics, por exemplo, não é? Claro, Tipo, e eu claro. acho que isso. Lá está, eu acho que se os Pacers fossem em primeiro lugar da conferência era porque aconteceu muitas coisas graves nos Celtics, ou seja, Porzingis não reparou lá nada bem,
Tatum teve uma época, meu Deus, horrível. Pá, uma lesão daquele jogador, XYZ, ou seja, deve ter acontecido muita coisa. Eu acho que vai Para... sempre, eu acho que para todos os franchises vai sempre parar à questão das lesões. Sim, sim, Mesmo nos sim, sim. playoffs nós vimos Mas isso. Basta haver um eu, ou dois dos jogadores sim, mais importantes e que hipoteca um sim, bocado como aos a Knicks, não época é? Que toda. foi um bocadinho aos pedaços, o Gianno Novo Sim, e não sei sim, quem, o Randall, Mitchell Robinson. O Randall já foi antes dos playoffs. Mitchell Robinson foi dos Philadelphia, vocês tiveram a cena do Alibert, mas acontece sempre isto, não é? E sim, sim. não há como evitar. Mas Sim, isso é pensando em inevitável. contexto que nós estamos a prever, o que é que Normal, estamos a prever? saudável. Celtics, se calhar, em primeiro, eu meti os Knicks em segundo, se calhar, porque o Tibbs vai estar sempre a martelar neles e eles têm até um plantel interessante a nível de rotação também. Aliás, Sim, eles têm porrada de sim. extremos, meu Deus. É Dante DiVincenzo, o Chart, é o Giannunobi, o Michael Bridges agora. Tem a questão dos postos, que até estou curioso para saber se o Tibbs vai meter o Randall. Vamos ver. Estou a dizer agora por causa da perda do Hartenstein, não é? Sim, sim, sim. Mas eu até meto na mesma. Mas em terceiro lugar, lá está, os Sixers, porque eu já meto à partida que o Embiid vai falhar jogos, nem que seja por caução. Back-to-backs, não ir a Denver, que é famoso por não ir a Denver. Mas tipo, estás a ver, acho que vai haver Sim, ali uma sim. pequena preocupação, tanto ali não só, o Paul George também, que O o Paul Paul George, George, não é isso podemos que eu ia esquecer que dizer. nos É isso. Clippers, se calhar vai ser o Max a ter que caburar muito na época rolar. Para aquilo estar assim melhor. Bom, os Bucks também eu estou a ver ali precauções, Lillard e Giannis, porque vai ter que haver jogos de precaução. Porque Giannis já problemas físicos, o ano passado falhou playoffs, o Lillard não está a caminhar para novo, não é? Por isso acho que vai ser interessante aquela luta de terceiro lugar, mesmo os Sim. Cleveland Cavaliers, vão estar ali se calhar à brulha, mesmo se correr bem Hum, agora com o Canhete 15, vamos ver, vamos ver. Atenção, É assim, eu os eu Cavs eu tirando meto essas uma quatro. equipa, eu meto os Cavs como uma equipa de época regular, Época os regular e não tanto playoffs, playoff, sim, sim, sim. exato. Eu concordo, mas eu tirando essas 4 equipas que tu disseste, não, acho que houve um decréscimo de qualidade em termos da Conferência Este. Acho que os Cavs, não sei porque, acho que vão fazer uma época pior. Os próprios Miami Heat, toda a gente espera sempre alguma coisa deles, porque é aquela equipa que é o contrário, é uma equipa que não é tanto de época regular, mas mais de playoff. Mas também acho que vão decair. Vamos ver como é que se vão postar os teus Magic. É uma equipa que eu gosto bastante e lá está, e mantendo os jovens com mais um ano em cima, nunca se sabe, mas o ano passado eles surpreenderam pela positiva, fizeram uma época regular bastante acima da média e do que toda a gente esperava. Às vezes também acontece esta questão que a equipa não ficou pior, até está melhor, mas não vai ter, se calhar não vai ter tão bom resultado ou tanto êxito como na época passada. Vamos ver como é que os Magic se portam. Sim, Yeah, os acho Magic que está aberto. eu estou preocupado ok que o CP vai dar melhor shooting à equipa isso, mas Sim, mesmo assim acho que não é suficiente não é suficiente. e o playmaking vai cair muito em cima das costas do banqueiro. Porque não temos, o Suggs não é base puro, aquele base um, tipo Molly por exemplo, não é nem chega lá perto, aliás, até digo-vos uma coisa, os vossos bases, Halliburton, Nembhard Qualquer e deles. Tim E o McConnell, McConnell. qualquer Sim. deles era o melhor playmaker dos meus Magic. Qualquer deles, tipo. Mas mais de metade das equipas da liga realmente temos aí sorte porque qualquer deles é aquele base que, sendo titular numa equipa, podiam perfeitamente ter média aí de 10 assistências por partida. Porque têm todos uma visão de jogo, uma capacidade de passe brutal. Aí realmente. Mas lá está, é como eu digo, Mas estamos vocês têm um preocupados. super banqueiro, vamos ver também qual é a evolução do homem. E Ele vamos vai. ver o Jonathan Isaac, se realmente. Sim. A Eu questão das vi lesões e. não, parece que o homem. É verdade que ele teve bem, o Jonathan Não, Isaac teve, sem teve dúvida. bem. E Mas até uma a pessoa nível aí fica sempre com mental. medo. E a nível mental também teve bem, que ele andava a pensar mais campanhas trampistas e dizer que mas isso pronto, acho que já passou, já passou. Mas tipo, e lá está, e até nesta renovação, que sabes que ele renovou, até foi com esse optimismo, que realmente ele Sim, pode ser um jogador que vai contribuir na equipa, embora há ali proteções, os tais, já não sei quantos jogos são 50 jogos, acho eu. Há ali, não nesta época nem na próxima, mas depois a seguir, estás vendo nos outros anos de contrato, há aquela proteçãozinha que não é garantido por causa da questão dos jogos. Pronto, eu percebo que é sempre aquela precaução. Mas sim, vamos ver. Os Magic também pode ser uma equipa que esteja ali. Não vou dizer que vai estar, porque acho que vai chegar ao fim. Não, essas debilidades que eu estava a dizer, acho que vão começar a sentir, estás a ver? E agora sim. as equipas, eu acho que pronto, estou-me a virar muito para os meus Magic. Não, Mas não, mas. só para acabar com a questão dos Magic, eu acho que o ano passado os Magic tiveram tão lá em cima porque foi aquela equipa que tipo, muita gente estava a olhar para eles, é uma equipa que vão
vão estar ali na luta de play, mas depois podem cair. Toda a gente Vão ser estava à espera que eles caíssem, a qualquer momento. exatamente. Mas Pronto, não, os Magic que ganham muito à base da defesa, aliás, fomos das melhores defesas do campeonato. sem Pá, dúvida. surpreendemos e nos tais jogos, que acho que é muito importante, e isso deves concordar comigo. Os Magic tiveram assim uma boa campanha de fase regular, porquê? Porque nos jogos que realmente eles eram favoritos, eles não falhavam. Eles ganhámos contra os Wizards, ganhámos contra os Nets, ganhámos contra. Lá está, equipas mais Sim, lá em baixo, Portland Trail sim. Blazers, Utah Jazz. Houve um jogo ok, por exemplo, contra os Warriors, mas ganhámos os outros. E isso foi importante. Ou seja, Sim, sem isso é dúvida. importante para uma Indiana equipa, lá foi está. exatamente ao contrário disso. Indiana ganhava os melhores Exato, todos, que até comentámos isso. ganhou, acho que os 6 ou 7 primeiros de cada conferência teve recorde positivo na época regular, mas depois perdia com as equipas de fundo da tabela. Aliás, os Magic foram a única equipa de playoff que ficou positivo contra eles. Eu Uhum. que os digo, houve 2 jogos dos Magic que foram os jogos mais penosos que eu vi durante a época regular. Então o primeiro tivemos a levar 30 ou 40 pontos, aquilo estava a ser complicado de assistir. Não, Mas os sim, Magic são uma equipa perigosa a nível defensivo. Tem aqueles jogadores enormes, com braços enormes, como o Isaac, que é um deles. hum, Jogadores que são intensos a nível defensivo também. O próprio Suggs também é um jogador intenso. Hum, pá, é complicado jogar contra eles. Então, na época regular, que a maior parte das equipas jogam de shield, jogam em modo cruzeiro. E se houver sempre uma equipa que leva os jogos um bocadinho mais a sério, yeah, yeah, tem sempre alguma vantagem. yeah, yeah, yeah. Mas já, mas lá está, sobre os Pacers, Sim, não acho há que nada quarto a dizer, lugar, é quatro terceiro, primeiros, quarto o lugar, objetivo. mesmo terceiro pode ser que, lá está, que é estou saudável e aproveitar-se, lá está, dos Philadelphia, mas é como tu dizes, é questão de lesões e é muito Hum. mas quarto lugar, se calhar, sim, concordo que é o local mais seguro, Acho que até vai ser entre o manter. quarto e o quinto lugar. Se eu tivesse que meter as Exato, minhas fichas, apostar quarto, exato, quinto lugar. exatamente. Por fim, hot takes, Lucas? Em O relação ano à passado época, disseste tu, jogadores, sim, épocas, jogadores, mas o ano passado não foste tu que disseste o Haliburton na NBA, acho que acertaste, não foi? Acho que disseste eu isso. acho, eu estava à E eu tenho que espera começar a disso. apontar, eu tenho que começar a apontar, por acaso esqueci de apontar Mas isso, mas acho que tinhas dito, eu também não me recordo tudo o que eu digo. A questão é essa. Eu eu penso acho nas que coisas, disseste mas isso. depois. Eu acho que disseste isso do Mas eu acho que Haliburton na sim. NBA. Eu acho que Tenho sim. quase certeza. E acertaste. Nessa acertaste. E eu até disse, E, vai ser complicado, mas já realmente acertaste. e até aquilo teve em perigo, mas na fase então inicial da época até estava para a LNBA, mesmo para a First Team quase. Mas depois aquilo descambou e. Mas pronto. Uhum. Para ele foi bom. Para ele foi bom, é o que interessava. E o Hum, dinheiro claro, por isso é passou que eu de estou a dizer, 20, para ele foi bom. 25 para 30% do cap, Bem foi um bom. belo bónus, belo bónus. Mas força, Epá, força, diz lá. hot takes, epá, não sei. Em Eu, termos de equipa, de jogadores, do eu tenho geral, aqui uma interessante. Nate Smith, se calhar, pode estar perto de um second team da defense. ah, sim, ele e o Nembhard são ali as âncoras defensivas de Indiana. Embora eu acho mais Acredito, o acho Nate que não é Smith. tanto hot take, acho que não é tanto hot take assim. Não, mas ficar perto, porque acho que na defesa, estás a ver, agora tens aqueles crónicos, Embanyama, Sim, Gobert, Giannis, Drew Holiday, Carusos, ou sim, estou a seja, perceber. Há aqueles Jaden jogadores que já estão, McDaniels, mesmo antes de começar a época, já têm quase esse lugar ah, exato, só se correr fechado, muito trancado, mal, só senão se já correr muito está, mal. exato. Mas é assim, sim, acho que é um hot take assim, que acho que é bastante possível de poder acontecer. Assim, Uhum. em termos de equipa, um hot take era dizer que Indiana não ia aos playoffs, depois da época que fizeram ano passado, mas também não vou dizer isso. Acho que vai ser complicado replicar o ano passado, portanto, em termos de equipa, não há assim hot takes que eu possa dizer. Dizer Sim, que vão sim, à sim, final ou que vão ser campeões era um hot exato. take, é verdade, mas também não acho isso possível. E, Só se e a houvesse nível muitas individual, lesões. e a A nível nível individual, individual, a Liberta já foi ao NBA, já conseguiu o seu bag, eu acho que agora neste já momento não há não assim vai jogadores em acontecer. que eu esteja à espera de um salto tão grande. Lá está aí a questão do Mathurin, se ele mas é um jogador que vem de lesão, estar a prever que ele vai, por Lesão grave exemplo, até. sim, Lesão. estar a prever que ele agora vai chegar e vai para o 5 e que vai ser um dos melhores marcadores e que vai ser All-Star ou isso, acho que é cedo, se calhar daqui a 2 anos. Posso fazer um hot take daqui, ou num prazo de 2 anos, pronto, dizer que o Mathurin dentro de 2 anos vai ser All-Star. Eu acho que é o melhor hot take que eu posso fazer. Para esta época é complicado. Exato. Acho que é Sim, eu acho complicado. que Olha, não, tenho um hot take, tenho um hot take. O Haliburton vai, em algum momento da temporada, bater o recorde do Scott Skiles de assistências num jogo. O ano passado esteve ok. muito perto, salvo seja, mas teve jogos de duplo-duplo de 20 pontos e 20 assists. Já é o quê? 26 assists?
Já nem sei, pá. 25, 25. Eu acho Isso que eu ele sei, vai foi nos bater. meus Magic. Foi nos meus Magic. Eu acho que Ele ele vai ajuda os bater Magic. esse recorde. É 25. 25 Não é assists. fácil, atenção, fazer. Pois, o Não, não, Rondo não, 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 também. não. É 30, é 30. Eu pensava que era 25, então. Está aqui, Olds Sim. NBA Records for assists. E Ih, 30 30. assists. Epá, então Ui. não. Isso era. Não, isso é mesmo um hot take, não. 30 acho que é muito. É Vinte e muito mesmo. quatro, vinte e E, opá, cinco. quer dizer, se houver para aí Não double dá, não dá. overtime ou triple Não dá, overtime, só numa dessas condições. Porque se tu fores a ver, Indiana, que era a equipa com mais assistências da NBA, acho que teve uma média de 32 por jogo. Ele, para fazer 30, tinha que fazer exercícios todas da partida da equipa. Aliás, e ele nem sequer é um jogador que joga 40 e tal minutos, portanto, é quase pois impossível. não. E também acho que vai haver precaução, lá está, nesse Não, sentido, não é? não. Porque eu acho que os Pacers não vão cometer o mesmo erro do ano passado, embora o ano passado foi muito na questão do All-NBA, não é? E eles agora não vão cometer isso. É, se o Haliburton Sim, não estiver sim, sim. bem, vai ser Vão resguardado, poupá-lo. vai ser, vão Sim, o poupá-lo. ano passado ele forçou a nota por causa do dinheiro. Este ano não acredito que ele o faça nas Exato. mesmas condições. Até porque eles já viram e toda a gente está a ver e eles foi a primeira experiência nos playoffs, que é o mais importante do que tudo, mesmo chegando em sétimo ou oitavo lugar, é a questão da equipa chegar saudável aos playoffs. Portanto, nos playoffs com a equipa saudável tudo pode acontecer. Uhum. Mas sim, opa, de resto Pronto, não então tenho. assim o meu hot take deixa de fazer sentido. 30 assists acho que hoje em dia é impossível acontecer quase. É preciso um jogo maluco de 3 overtimes e mesmo assim tem que ser o Haliburton chegar a um ponto até jogar para isso. Estás a Só ver? para Jogar isso, para isso. só para É, isso. exato. Como Chegar era aos o deslocamentos e Westbrook estar há uns sempre. anos. Exato. Sim. Tem que estar sempre a passar a bola para os outros. Para E o era preciso que os outros Siakam. estivessem sempre a meter, a questão é essa, não é só o Sim, sim, passar, é sim. os outros Sim, meterem. sim, sim. Isso é verdade. Bem, exato, porque eu lembro de jogos do Westbrook, quando estava à procura de triplo-duplo e faltava uma assistência. O Westbrook chegava a um ponto de passar tanta bola, os gajos falhavam e ele ficava frustrado, que Ficava era tipo. frustrado. Olha, mas Exato, uma dúvida, não sei se tu sabes. Eles estavam a pensar em pôr na NBA a regra de quando fazes uma assistência para um jogador que sofre falta e vai para a linha de lance livre, se ele marcasse o lance livre, contar assistência para esse jogador. Isso eu vai acho que não. começar já a contar? Eu acho que não, Isso sinceramente acho que não. falava-se que ia ser introduzido mais ano menos ano e era para ser, eu por Ia, acaso mas acho que não estou eu muito por dentro. acho que ia ser para a G-League, mas não faz assim muito sentido, estás a ver? A meu ver não faz muito sentido, porque para isso, imagina se ele falha, ou se marca o segundo, também conta. Se marca os dois, é um Ah, bocado. Estás a ver? mas isso Era depois, como, tanto definido, tanto definido. era como no Mas aí, não, eu futebol. estou a pensar, porque se isso fosse aplicado, aí já era possível ele se calhar chegar perto das 30 Ah, sim, assistências, sim, percebes? sim, 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 mas Se para ele mim não fez faz. 20, como... Exato, exato. A mim até faz mais lógica, era, por exemplo, no futebol, que até se falou, por exemplo, falas disso, no futebol, a nível de assistências, tipo, um jogador que faz um passe para o colega que é isolado, mas só falta dentro da área, sem penalti, e leva a assistência. Ou seja, o jogador que se, sofreu o- faltas, se contar o como joga- assistência, sim. exato, o jogador que sofreu falta, não é o jogador que fez o passe, o jogador que sofreu falta para o penalti, isso conta como assistência, caso não bata o penalti, caso que marque o penalti, Estou a obviamente. perceber, estou a perceber. E eu aí até eu compreendo mais, porque o jogador ao menos teve, lá está, muito direto, esteve basicamente muito ligado ao golo, porquê? Porque foi ele que levou com a falta, percebes? Mas Neste caso no não. basquete também pode ser de certa forma igual. Se tu fazes, por exemplo, vais num contra-ataque 2 para um, fazes um passe, fazes um alley-oop, o jogador que vai fazer o fundanço sofre uma falta. Aquilo é uma assistência clara para um cesto. Se ele depois marcasse no lance livre, podia contar com uma assistência, no entanto. Então, Epá, é- isso tem havido então deixa. esse debate nos últimos anos, que Exato, mais cedo ou exato. mais tarde Mas vão para isso tinha que introduzir. ser aquelas faltas, lá está, como estás a dizer, como foi nas finais dos Bucks contra o Santos, é que o CP3 fez isso aos Giannis, no passe do Drew Holiday, e o Giannis afunda, mas sofreu falta do CP3, porque ele deu Sim, ali sim. um encostozinho. Ainda por cima foi um bocado de estupidez, mas pronto. Mas lá está. Às vezes os grandes jogadores e os grandes jogadores experientes também Tem esses momentos. têm essas falhas, pronto, e a adrenalina, finais, pá, Ninguém é, yeah, ninguém é exato. perfeito. Ninguém é perfeito, ninguém é robótico, digamos assim, para não cometer Sou esses o erros. MJ e pouco mais. Muito bem. Uh, Lucas, de resto, queres comentar mais alguma coisa sobre os Pacers? Acho que não há assim muita Não. coisa para dizer. Uma Continuidade, pré-season tranquila, é continuidade, é isso mesmo, é a palavra é continuidade. não há assim. Aliás, os vossos Pacers são muito conhecidos por isso. Terem off-seasons de maioria geral é calmas, não há assim muita coisa, não é? Não há assim muita Sim, coisa sim. assim, vocês não agitam Normalmente muitas sim. águas, revolucionam, não fazem muito isso, sinceramente. E agora é continuidade, e é como disseste bem, é lutar pelo quarto quinto lugar, depois playoffs é outra conversa e É vamos ver outra como conversa. é que vai ser, como vai ser lá. Muito bem, vamos então fechar aqui o episódio então. Agradecer aqui pela presença mais uma vez do Luís Lucas e pela boa conversa que tivemos cá.
Do nosso lado, pausa técnica, publicidade, sigam-nos no Twitter e no Instagram, também estamos no Threads, caso o Elon Musk dê o pifa aquilo, que agora até, não sei se sabes, ó Lucas, o Twitter do Brasil está banido, estás a ver? Ah, é? Não Qualquer sabia. coisa, Estou qualquer fora coisa, disto, pá, estou noutro planeta. estás noutro planeta, mas quer dizer, os brasileiros podem ir na mesma ao Twitter, mas têm que usar VPNs, estás a ver? VPNs, Usar sim, sim. VPNs, exato. Se Sim, usam uma sim, sim. VPN tipo dos Estados Unidos, ou até de Portugal, e É a mesma podem. coisa que como a malta cá para ir a sites de apostas lá no estrangeiro, é a mesma coisa, pronto, tem que ser. Exato. Ou como, por exemplo, séries Netflix que não esteja aqui em Não Portugal, tens cá em vais, Portugal, é igual. vais aos Estados Unidos ou à Espanha que tem um maior leque e o pessoal vai aceder, lá está, a Yeah. essas VPNs. Mas pronto, sigam nessas redes sociais, subscreve aqui no canal YouTube e deixa o like, que ajuda sempre no algoritmo, e ativa o sininho para novidades, para mais vídeos, lá está, destes, de previsões e previsões das épocas e análise off-season, que desta vez foi dos Indiana Pacers, e pá, depois a gente vai falando, Lucas, Isso durante a mesmo, época, Cyril. mas lá está, Obrigadão. eu estou à espera, lá está, como eu estou a dizer, de uma época positiva dos Pacers, em que nós vamos ser tipo rivais. Vamos ser assim uns Acho que sim, rivais. acho Se que vamos calhar, olha, acho que se sim. calhar vamos encontrar ali no torneio, vocês quase ganharam, quase, ali Vamos na ver se não é este ano que ganhamos. uma vingança, vão pedir para os Lakers vir. Eu não sei se os Irem à Lakers final. sinceramente, não me cheira muito. Só se for Não com me o cheira Bronny James a carregar a equipa, não acredito muito. Bronny James a carregar a equipa dos Lakers já à final do in-season, ou seja, depois do pai ter ganho, o filho no ano seguinte volta. Olha, já tenho um hot take mesmo para acabar o programa. O Bronny James vai acabar a época como titular nos Lakers. Ih, Jesus. Isso Ei! era. Ih, Jesus. Isso é que é. Era para o tanking Cooper Flag. Aí eles nem podem fazer tanking, é verdade. Porque a pique deles não estão a pagar ao Anthony Davis. Ainda estão a pagar. Embora a pique já não está nos Pelicans, está nos Atlanta Hawks. Foi a tal troca do DeJounte Murray. Nem podem fazer isso, nem podem tancar para Nem tu veres podem os Lakers. tancar. Mas pronto. Grande abraço a todos, malta. E até à próxima. Malta. Tchau, tchau.